Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Estamos aqui ao vivo, dia 11 de agosto de 2026, 8h08 da manhã. Esta é a live Arremate Legal no Instagram. E você, depois, qualquer hora, qualquer horário, não importa onde, você tem dois caminhos: Spotify ou YouTube. Spotify ou YouTube. Arremate Legal. É só digitar Arremate Legal que você vai ter a oportunidade, sim, a oportunidade de assistir não apenas este, mas todos os outros episódios enquanto eu tomo o meu cafezinho. Que maravilha! Obrigado, obrigado pela audiência, por estar aqui. E ó, hoje, dia 11 de agosto, tem promoção especial. Deixa eu colocar aqui, escrever qual é o cupom. É o cupom, olha só. Opa, cupom. Arararararará. Pendura. Opa, escrevi errado aqui. Pendura 70. Só hoje nós teremos um cupom de desconto, fixar comentário. Que maravilha! Cupom Pendura70 hoje. Entra lá no meu site, tá aqui o link www.alexandres.prof. Hoje, em comemoração ao Dia da Advogada do Advogado, 70% de desconto nos meus cursos. E aí, olha só que interessante, 70% de desconto. Ontem eu elaborei essa promoção, oferta, como quer que vocês chamem. Bom dia, Carla! Seja bem-vinda, doutora Carla. Bom dia, doutor Vinícius. Seja bem-vindo. Opa! Ó, então, feliz dia! Parabéns pra você! Né? Isso aí. Parabéns, advogadas, advogados. Hoje é um dia muito interessante, né? E ó, promoção de 70% de desconto. E aí, a balada foi forte? Teve ressaca depois, Carla? Olha, sexta-feira, que congresso bacana que nós participamos. Congresso de Direito Imobiliário. Eu tive a oportunidade de palestrar lá e, meu, fiquei muito feliz. Foi muito legal mesmo. O after, né? Pô, tivemos balada depois da própria OAB, meu, dentro da OAB, balada, e depois ainda a gente foi pro Dona Onça, um barzinho lá, curtir um pouquinho, conversar, pôr o papo em dia. Jota Rocha, bom dia. Lucas, bom dia. Ítalo, bom dia. Sejam bem-vindos. E ó, eu até tá pronto, eu também. Pô, vamos, bora, bora. Fala quando você estiver por São Paulo, a gente já arremata mais, né? É, eu idealizei ontem essa promoção de 70% de desconto para hoje, dia do advogado, da advogada. Bom dia, Vânia. E aí, eu fui questionado pelo pessoal do marketing. Pô, mas, teus cursos são tão legais, tão bons. É, por que que você oferta 70% de desconto? Porque assim, ó, sinceramente, para mim o propósito de educar é maior. Eu quero educar, eu quero transmitir conhecimento. Por isso que eu tô todo dia aqui, falando sobre direito, sobre leilões, sobre mercado imobiliário, mercado dos leilões, sobre tudo, né? Então, por isso. Então, 70%. Ó, e vou fazer mais. Atenção, atenção, atenção. É que não chegou ainda porque está na pré-venda. Os Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer aqui e vou fazer lá na comunidade Arremate Legal. Vamos fazer o seguinte, os três primeiros que comprarem com 70% o curso de leilões, o curso de advocacia para leilões, que
Dá para parcelar em 10 vezes, tal. É um curso muito bacana, o curso de leilões judiciais de imóveis, advocacia em leilões judiciais de imóveis. Os 3 primeiros vão ganhar um livro, cada um deles vai ganhar um livro do professor Araquém de Assis, uma obra coletiva que eu escrevi um artigo interessantíssimo sobre o artigo 320G do provimento 149 do CNJ para levantamento das construções. Mas é um livro sobre execução e cumprimento de sentença do professor Araquém de Assis, é uma coletânea que eu escrevi um dos artigos. Esse livro custa mais de R$ 300, só esse livro, tá? Então, eu vou ofertar também para os 3 primeiros que comprarem o curso de leilões, advocacia para leilões, tá? Bom, eu tenho um propósito. Aliás, eu estava vindo para São Paulo hoje, lá de Atibaia, e estava ouvindo o professor Clóvis de Barros Filho. Não sei se vocês curtem, eu gosto, né, de ouvir algumas coisas assim. Nossa, caraca, mano, me engasguei. Nossa, deixa eu beber até um pouco d'água. E aí ele estava falando sobre propósito. E o quanto que a nossa vida precisa caminhar para alcançar esse propósito, né? E o meu propósito, putz, quem sou eu, né? Putz, quem sou eu? Advogado por formação, leiloeiro, professor. Não, isso é o que eu faço, né? Quem sou eu? É uma pessoa que busca trazer conhecimento, levar conhecimento, fazer com que as pessoas tenham esclarecimentos, né? O Anderson, meu amigo Anderson, tirando que você é São Paulino, meu amigo, que tá numa draga forte, hein? Ah, Perrone, bom dia, advogada de leilão. Liberto, aqui Liberato, a Priscila Liberato, a engenheira. Ó, parabéns, advogados, parabéns, advogadas. Hoje é 11 de agosto, é o dia do pendura. Aliás, vocês fizeram pendura? Conta aí, se vocês fizeram pendura. Eu tenho cada história de pendura. Parar na delegacia, mano. Parar na delegacia. É, tanto é que, ó, Pendura 70, 70% de desconto dos meus cursos. Hoje, nos meus cursos, alexandrites.prof, tá o link aí, alexandrites.prof. E os 3 primeiros que comprarem o curso de leilões judiciais, advocacia para leilões judiciais, vai ganhar, os 3 primeiros ganham um livro do professor Araquém de Assis, que é um talhamaço assim gigante, que é uma obra coletiva que eu escrevi um artigo que está em pré-venda. Assim que chegar, eu vou mandar para a pessoa, tá? Então, os 3 primeiros, pendura, 70% de desconto mais livro. Caraca, né? E aí, fiz pendura. Vocês fizeram pendura? Caraca, pendura é muito legal. Pendura é muito legal. Tem até musiquinha. Garçom, tira a conta da mesa e põe o sorriso no rosto. Seria muita avareza cobrar no 11 de agosto. É mais ritmada, né? Garçom, tira a conta da mesa e põe um sorriso no rosto. Seria muita avareza cobrar no 11 de agosto. A gente subia na mesa, cantava. Nossa, eu fiz em churrascaria, fiz em restaurante japonês, cafeteria. E aí existe o quê? Existem 3 tipos de pendura. Ó, estudando pendura. Tem o pendura tradicional, tem o pendura, vamos chamar assim, putz, soft, pendura soft, e o pendura selvagem, o hard, né? Então, o tradicional, soft e hard, né? O pendura selvagem, eu já fiz os 3. O pendura soft é aquele que você, antes de ir, entre em contato com o restaurante, isso, aquilo, tal, e aí combina com
o dono, ó, estamos indo aí, tantas pessoas, tal, o que você pode fazer para nós? Geralmente, ó, paga a bebida e o garçom, a comida por conta. Esse é o soft. O tradicional é vai lá sem avisar e aproveita, come, não sei o que tal, e no final anuncia e deixa rolar, vamos ver o que acontece, negocia aqui e tal. Nesse daí eu fui para delegacia de polícia, né? Nossa, a gente foi todo mundo para delegacia. O delegado fez direito, né? Pô, não sei o que tal. Acabamos lá fazendo acordo de pagar os 10% do garçom e as bebidas. Mas fomos lá de uma churrascaria, a gente acabou indo para delegacia. E tem o selvagem, que eu também já fiz. Selvagem é, acabou de comer, canta e vaza. Canta e vaza. Mas isso daí faz tempo, já prescreveu o crime, até porque não, o crime falimentar, né? Putz, eu esqueci o crime, eu sou péssimo, né? Mas tem lá, se você não tem dinheiro, é o problema. Você fala assim, ó, eu tenho dinheiro, condições, mas estou honrando uma tradição, né? Hoje em dia não tem mais isso, né? Até por conta do volume de cursos de direito e tal, né? Mas vamos ver se alguém fez pendura aí, fala aí. Bom, então aproveita a promoção de hoje, e essa mesma promoção eu vou lançar lá na comunidade Arremate Legal. Eles não sabem ainda. Bom, vamos lá. É, conhecimento, conhecimento. Eu ministrei a palestra, uma oficina, na verdade, lá no congresso da OAB, né? Quem estava lá? É famélico, obrigado, Vânia. Crime famélico, ó, tá vendo? Você já foi pro Pendura? Já promoveu Pendura? A Carla me viu lá na OAB. Alguém mais me viu lá na OAB, na oficina? É, o pena é que o tempo é curto, né? Mas o que que eu peguei? Eu peguei, o tema da oficina foi a análise da matrícula do imóvel na visão do advogado e do leiloeiro. Da advogada e do leiloeiro. Vânia, você não fez, perdeu. Pô, não acredito, meu. Não, sério, calma aí, quem não. O Anderson, representa aí, meu amigo. Você fez, né? Ou não? Caraca, meu. Carla, fala aí, você fez. Por favor, não me deixe aqui sozinho pagando esse mico que só eu fiz, né? Nossa, meu. Uh, Ah, bom. Ah, você tava lá na oficina. E sabe o que é interessante? É, o, o direito, ele é complexo. E quando eu falo que o direito é complexo, é porque ele é no seguinte sentido, quando você analisa, e aí, claro, voltando para leilões, voltando para penhora, aliás, isso eu vou falar sobre isso no dia 18 de agosto, eu vou falar isso no dia 18 de agosto sobre a penhora perfeita. Célia, querida, Célia, espero que você esteja melhor, espero que você esteja bem, se recuperando. Olha, tô rezando por você, para sua plena recuperação e em breve volta lá pro curso, vamos junto, tá, Célia? Ó, tô contigo, tá? Boa recuperação. E aí, olha só o que que acontece. Quando a gente pensa nessa complexidade do direito, é, quando você tem um edital de leilão ou está requerendo uma penhora, não importa. Ou você está mexendo com um imóvel, uma matrícula de um imóvel. Você precisa fazer correspondências gigantescas. Ó, ontem, vocês viram a minha entrevista ontem no Papo Condominial? Meu, Papo Condominial, sigam aí o Papo Condominial aqui no Instagram, tá lá no YouTube, foi pelo YouTube. Ontem eu fui entrevistado pelo Papo Condominial, né? É, o Daniel Lima e a Suzy, grande doutora Suzy, me entrevistaram. E é claro, Papo Condominial, condomínio. Tema, leilão de condomínio. O objetivo foi falar sobre leilão de condomínio. E aí,
Eu falei várias questões e a complexidade que é analisar um edital de leilão, analisar uma matrícula de um imóvel para definir se vale ou não a pena arrematar, é, e também para se vale ou não a pena penhorar, porque a penhora é o primeiro ato da expropriação. Você passa por análises de direito registral, você passa ou pode passar por análise de direito contratual, você passa ou pode passar por análise de direito das famílias, você passa ou pode passar por análise de direito das sucessões, você passa ou pode passar por análise de direitos reais sobre coisas alheias, por exemplo, usufruto, né? Vale a pena arrematar imóvel com usufruto? Ó, pergunta aqui, vamos lançar essa pergunta aqui. E aí, vale a pena arrematar um imóvel que tenha usufruto? Vale a pena penhorar um imóvel que tenha usufruto? Vale a pena arrematar? Vamos imaginar, vale a pena arrematar um imóvel que tenha usufruto? E aí? E aí? Oi, aí você vai perceber que eu estou numa boa. Já imaginou a sequência da música, né? Se você cantou a sequência da música que é cantada no show, né? No show do Fundo de Quintal, né? Você vai perceber que eu estou numa boa. Deu para perceber. Mas você arremataria ou deixaria o seu cliente arrematar o imóvel que está objeto do leilão, propriedade. Você olha na matrícula, tem lá um usufruto vitalício. É, até eu usei esse exemplo, mas eu não expliquei, né? Mas é o que eu quero explicar. Porque não deu tempo. Mas não, ó, a Carla não arremataria. Carla, primeiro que a resposta no direito é sempre depende, né? É claro que essa sua visão é realmente uma visão que a maioria absoluta das pessoas, mais de 90%, cairiam fora dessa. É cilada, Bino, né? Cai fora. Mas o que que acontece aqui? Primeiro, eu já fiz leilão de imóvel com usufruto que vendi. Já fiz leilão de imóvel com usufruto que não vendeu. Beleza. A resposta é depende porque, primeiro, usufruto vitalício, vai ter que esperar o usufrutuário, a usufrutuária falecer. Sim. Em todas as situações, não. Olha só que interessante. É claro que o leilão que eu fiz de imóvel com usufruto, que foi vendido, olha que interessante. Durante o leilão, durante a segunda praça, a, a filha da usufrutuária me ligou e falou assim: olha, eu queria saber, porque ela é coproprietária alheia à execução, tá? Coproprietária alheia à execução. Ela me ligou e falou assim: olha, eu queria saber, porque eu tô pensando ver se eu arremato tudo tal. Aí eu expliquei para ela: ó, você tem o direito de preferência, tudo, coproprietária alheia à execução, artigo 843 do Código de Processo Civil. Tava explicando para ela tal. E aí ela me falou assim: ah, eu não tenho certeza porque minha mãe faleceu agora. Mês passado. Sabe, eu dei uma de suricato, né? Já viram o suricato? Ei, sério mesmo, olha, meus sentimentos, né? Lamento saber, tudo tal. É, e era a única usufrutuária. Aí eu falei assim, olha, até como é um leilão judicial, eu vou precisar passar essa informação para todos em razão da influência que isso traz no leilão. Vou também precisar juntar no processo. Você poderia, por favor, me encaminhar a certidão de óbito de sua mãe? Ela me encaminhou. Coloquei no site. Por quê? Porque olha só, eu, leiloeiro público, que tenho um encargo, uma função de auxiliar da justiça, eu tenho fé pública dos meus atos,
tomei conhecimento de uma notícia do falecimento da usufrutuária. O que que eu fiz? Tomei a cautela de ter, né, solicitar o envio da certidão de óbito, ela me mandou por WhatsApp e tal. O que que eu fiz? Coloquei no site para divulgação de todos. Acabou sendo arrematado, então foi só dar baixa do usufruto. Aí você fala, ah, aí é sussa, aí é tranquilo, aí até eu, aí a cara vai falar, aí até eu, né? Mas olha só que interessante, vamos imaginar outra situação, vamos imaginar que não há notícia do falecimento da usufrutuária, do usufrutuário. E aí você está analisando lá. Dá para extinguir o usufruto pela arrematação? Ah, não, a hipoteca extingue por conta da arrematação, uma vez intimado o credor hipotecário da penhora. Vamos fazer igual com o usufruto? Não, calma, peraí. Tá pensando o quê? Tá pensando o quê? Peraí. O que acontece? A depender da origem do processo, ou melhor, a depender da natureza do débito, há um caminho para a extinção do usufruto. Este caso que eu mencionei, né? Vamos imaginar que não tivesse a notícia do falecimento da usufrutuária. Era uma dívida do coproprietário, porque o que a usufrutuária fez, né? Era a proprietária, ela doou para os 2 filhos com reserva de usufruto, tá? Um dos filhos era o executado, a outra filha não era, que foi a que entrou em contato comigo. O que era o executado? Qual que é a origem da dívida? Dívida pessoal dele. Que encontraram o imóvel, né? Parte desse imóvel pertencente a ele, penhoraram e aí pelo 843 estava indo a leilão o imóvel inteiro. Beleza. Não, neste caso não há fundamento para extinção. Agora, olha só que interessante. Se é uma execução condominial, se é uma execução fiscal de IPTU, a coisa muda de figura. Por que muda de figura? Nossa, o café tá ficando frio já. Todo dia isso acontece. Todo dia isso acontece. O café fica frio. Por que muda de figura? Porque olha só que interessante. A pessoa do ou da usufrutuária tem responsabilidade. Tem responsabilidades perante as obrigações do imóvel. IPTU condomínio. Obrigações de manutenção do imóvel para que ele não pereça. E aí você tem um caminho. Se a execução é condominial, ou seja, a pessoa do usufrutuário, da usufrutuária não está pagando o condomínio, não deve estar pagando o IPTU também. O que que acontece? Ela tem uma responsabilidade. E ela está gerando o perecimento da coisa. Por quê? Porque está gerando dívidas. Então existe interpretação, sim, para buscar a extinção do usufruto nesse caso. Sim, fundamentos e caminhos, tá? Então, olha que interessante é entender com maior profundidade a oportunidade para verificar se há caminho ou não de viabilidade, porque às vezes o imóvel é maravilhoso, mas tem usufruto, né? Bom, ó, pessoal, estou muito feliz hoje, além de ser o dia do advogado, da advogada. Aliás, eu tenho algumas comemorações durante o ano. Meu aniversário, que eu nem gosto de comemorar, não gosto mesmo. Tem a comemoração do Dia dos Pais, foi agora domingão. Tenho a comemoração do Dia do Advogado,
que é hoje. Parabéns, parabéns para vocês. Bom dia, Valéria! Seja bem-vinda. Eu tenho a comemoração do Dia dos Professores e tenho a comemoração do Dia do Leiloeiro. Tenho 5, ó, e é cada um num, ó, fevereiro, meu aniversário. Agosto, temos 2, né? Dia dos Pais e Dia do Advogado. Aí, em outubro, temos o Dia do Professor. Em novembro, temos o Dia do Leiloeiro. Tô bem aí, tô bem aí. Por isso que, ó, hoje pendura 70, nem sei se já teve os 3 primeiros. Os 3 primeiros vão levar um livro do professor Araquém de Assis, mas só vale para o curso, quem comprar o curso de leilões judiciais cíveis, advocacia para os leilões judiciais cíveis, tá? É um curso, ó, se eu não me engano, 70% de 5 mil e pouco vai por 1.400, 1.500, tá? Vale, em 10 vezes, vale muito a pena, vale muito. Ó, são 10 aulas de curso, tá? Mais de 30 horas, material, tudo tal, vale muito a pena, tá? E ainda vai ganhar o livro, tá? Os 3 primeiros. Bom dia. Ah, Valéria, obrigado. Parabéns para todos. É isso aí, Valéria. Obrigado por estar por aqui. E ó, eu tô feliz também porque ontem saiu a notícia de mais um artigo publicado em outro livro meu. Eu fui convidado para escrever um artigo no livro que saiu, tá em pré-venda na Editora Foco. Então agora eu tenho 2 livros agora, esse um mês passado e outro esse mês. Obra coletiva do professor Araquém de Assis, que eu escrevi sobre o levantamento de constrições, artigo 320-G do provimento 149 do CNJ, introduzido pelo provimento 188, né? E agora saiu, tá na pré-venda o livro Leilões Imobiliários, Prática, Mercado e Oportunidades. Também é uma obra coletiva da Editora Foco, tá em pré-venda. E eu escrevi sobre alienação, uma das formas de expropriação, que é alienação por iniciativa particular. Escrevi sobre isso, alienação por iniciativa particular, tá? Então, eu quero que você também tenha esse. E depois eu vou divulgar onde comprar. Então, a Editora Foco da minha amiga, a Roberta Densa, a professora Roberta Densa, que é aí uma das donas da Editora Foco. Fico feliz. Obrigado pela oportunidade, Rô. Valeu mesmo. Nossa, a Roberta Densa é uma professora maravilhosa na área de direito do consumidor, né? Dei aula com ela na São Judas, na Direito de São Bernardo, em pós-graduações, no Damásio, né? Ela coordenava após, se eu não me engano, era Direito Bancário lá no Damásio, tal. Então, meu, uma mulher incrível, uma pessoa incrível. É isso aí. Mais uma oportunidade de escrever um livro. E, aliás, estou escrevendo outros. Bom dia, Juliana. Bom dia, Wendler. Bom dia. Ah, obrigado. Então, o que que acontece aqui? Tem que ser analisado muito bem para ver se vale realmente a pena aquela arrematação. Então, percebeu como o conhecimento vai fazer com que aquela oportunidade que a maioria das pessoas não iria, outras possam pensar em ir? Agora, eh, não estou dizendo que vale a pena sempre arrematar imóvel com objeto de usufruto. Vai dar trabalho? Vai dar mais trabalho. Mas vai afastar pessoas interessadas que pode gerar o quê? Pode gerar um valor mais baixo de arrematação, né? Por quê? Até parcelamento, né? Nos meus leilões tem parcelamento. Aliás, ontem subi mais uma oportunidade de leilão no site. Ó, se você entrar no site alexandrides.leilão.br, eu estou hoje com 18. 18 leilões ativos. Hoje, aliás, tem encerramento de leilão, 18 leilões ativos, desde cento e poucos mil reais até milhões, tá? Então, tem oportunidades interessantíssimas.
Se você advoga, e você advoga, que grande parte de quem está aqui advoga, é, você não precisa mudar radicalmente a sua advocacia para os leilões. Continua. Que área vocês são? Fala aí que área que vocês são. Civil, tributário, empresarial, justicinha do trabalho. Não importa. Qualquer que seja a tua área, você consegue ter dentro dos seus próprios clientes a oportunidade de oferecer, ó, tô mexendo com leilão também. Tô mexendo com leilão também. E aí, com isso, você vai gerar um cliente aqui, outro acolá, e assim vai, né? Bom dia, Lari! Larilas, nossa, Lari. Juliana, bom dia, Vatero. Então, você tem essas oportunidades interessantíssimas. Olha lá, civil e empresarial. Abre o leque para leilões também. Por quê? Porque você não precisa, e isso até várias vezes eu converso sobre isso, e a minha experiência foi essa. Eu atuava em direito do consumidor. E um dos clientes que eu advogava na área do consumidor, que ele tinha uma empresa tal, falou: arrematei, resolve aí. Você sabe resolver? Eu falei, claro. Né? Ó, a Valéria já é focada nos leilões e na regularização imobiliária. E, aliás, regularização imobiliária está atrelado a leilões e não está, porque você tem um campo fértil só de regularizações imobiliárias. E você tem, dentro dos leilões, também caminhos para atuar com regularização imobiliária. Né? Porque muitas vezes, não tem averbada construção. O edital de ontem que eu fiz, que eu, aliás, foi aprovado, que eu coloquei no site, não tem a construção averbada na matrícula do imóvel. Isso é uma situação de regularização imobiliária, que precisa ser feito. Faz com que o leilão não valha a pena? Não estou dizendo isso. Tem que analisar, tem que fazer todo o caminho. Vai gerar um custo maior? Sim. Vai gerar um caminho diferente? Vai, por quê? Precisa averbar a construção na matrícula do imóvel. Tem caminho para isso? Tem caminho para isso, tá? Aliás, eu vou, para quem é meu aluno, a professora Andréia Chinalha, ela tem uma tese interessantíssima sobre a averbação de construção. Ela vai vir dar uma aula, né? Aliás, quem compra esse curso de leilões judiciais cíveis, advocacia para leilões judiciais cíveis no mercado, no negócio imobiliário de leilões, tem não só o curso, mas tem outros cursos extras, dentre eles algumas aulas, e a Andrea vai ministrar um curso agora até o final do ano, que ela tá tendo aliás, hoje eu devo falar com ela de uma outra questão e vou falar. E aí, quando que você vai dar aula? Quando você vai dar aula? Então vale a pena, aproveita, pendura 70 e só hoje, pendura 70 e os 3 primeiros levam um livro, não é sorteio. Os 3 primeiros levam um livro do professor Araquém de Assis que eu fiz um artigo sobre o 320G, levantamento de construções, tá? Então, todo leilão, se bem analisado, pode ser que tenha um perfil de cliente para arrematar. Sim, sim, né? Aliás, ó, Dia dos Pais, almoço em família, isso, aquilo, tal. Conversa sobre, tô fazendo um leilão de um terreno em Ilhabela. Vocês conhecem Ilhabela? Quem conhece Ilhabela? Terreno em Ilhabela. Uma oportunidade incrível. R$ 27.000, se eu não me engano, R$ 28.000, um terreno de 800 e tantos metros, acho que 840 metros. R$ 28.000, 840 metros em Ilhabela. Só que aí eu falei, olha, só que lá eu estou vendendo os direitos possessórios. Por quê? Porque não tem matrícula. É uma execução fiscal, IPTU, tá? Não, mas pô, então não vale a pena, a pessoa me falou.
né? Então a pessoa já me falou, pô, então não vale a pena. Então eu estava conversando com 3 pessoas na mesa lá. Uma disse, não vale a pena. A outra disse, pô, Ilhabela me interessa. A outra disse, mas vale a pena arrematar direitos possessórios? Olha só, na mesa, almoço do Dia dos Pais, 3 pensamentos diferentes. Um, não vale a pena porque são direitos possessórios. Outro, interessa, Ilhabela interessa. O terceiro falou assim, mas vale a pena arrematar direitos possessórios? Bom dia, Rodrigo. É, olha só como você tem, e isso daí o teu cliente vai trazer. São objeções naturais. E aí você precisa entender, por exemplo, o mercado imobiliário de Ilhabela. Vocês sabiam que em Ilhabela, mais de 70% dos imóveis não tem matrícula? O mercado imobiliário lá é comum lá tratar de imóvel, mas com a vertente da posse. A negociação é lastreada na posse. Porto Alegre, que maravilha! Obrigado, Rodrigo, seja bem-vindo. Parabéns aí pelo Dia do Advogado, Porto Alegre. Deve estar frio por aí, hein? Deve estar frio, porque aqui em São Paulo tá frio. Ô, Celinha, o curso de leilões judiciais. Ó, os 3 primeiros levam o livro. É só entrar no link. Aqui tá o link do curso, o link do meu site de cursos. Com desconto de 70%. Pendura 70. Os 3 primeiros levam livro. 8 graus. Ó, eu saí hoje de Atibaia, e eu achei que tava frio lá, hein? Tava 11 graus em Atibaia. E eu achei que tava frio. Nossa, peguei uma neblina na estrada, tudo, tal. 8 graus, caraca, mano, é pra ficar em casa. É pra ficar em casa, é nem levantar da cama, nem sair da cama. Ah, Teleão, bom dia, seja bem-vinda. Parabéns, advogadas, advogados. Ó, desconto de 70% e os 3 primeiros que comprarem o curso de leilões judiciais cíveis, advocacia em leilões judiciais cíveis, leva o livro do professor Araquém de Assis, que eu escrevi um dos artigos, tá? Os 3 primeiros. Então, o que que acontece aqui? Quando você. Então, voltando aqui para Ilhabela. Você tem 3 posicionamentos. Um fala, não quero, não vou, não vou. O outro fala, pô, Ilhabela é um mercado bacana, legal. O outro fala, mas vale a pena arrematar? Então, de 3, eu tenho 2 pessoas que têm já um pretenso interesse. E aí eu fui explicando, esse que falou, não vale a pena, não quero, putz, direitos, não, ele já começou a pensar diferente, mas, pô, então, mas o que que tem que fazer para regularizar tal? Tem caminhos. Aí chama a Valéria. Valéria sabe o caminho de regularização, não é? Sim, vai abrir matrícula. Juarez, bom dia, advogado. Juarez Reis, bom dia, seja bem-vindo. Parabéns pelo dia da advocacia. Então, perceba como o teu cliente, ó, eu tenho certeza disso. Tenho certeza disso. Quando você fala em qualquer ambiente que é que eles sabiam, né? Um é o sogro. Eu estava conversando com o sogro do meu irmão, eu estava conversando com o cunhado do meu irmão e com o pai do cunhado do meu irmão, né? Naquele momento lá. Então eles sabem que eu sou leiloeiro, isso, aquilo, tal. Mas quando você se coloca como advogada, advogado de que mexe com leilões, você fala, pô, o que você faz? Cível, ok, vamos pegar o exemplo aqui que colocaram. Faço cível e empresarial. Cível e empresarial. Cível é muito grande. Caraca, cível. Pode ser desde um acidente de carro, responsabilidade civil, tal. Pode ser até famílias, sucessões, quer dizer, contratos, empresarial. Pô, é empresarial tributário, é empresarial trabalhista, é empresarial consumerista. Quer dizer, perceba que é gigante. Então, se você fala numa reunião, num evento, num churrasco,
O que você faz da vida? Ah, sou advogado, sou advogada. Beleza. Em que área? Civil e empresarial. Vai morrer o assunto. Agora, se você fala assim, sou advogada, sou advogado, e mexo com leilões de imóveis. Você jogou. Você jogou para o universo. Sabe o que vai acontecer? Eu tenho certeza que vão explorar mais você no seu conhecimento sobre leilões. Vão. Ó, de 10 perguntas que vão fazer, provavelmente 8 vão ser a seguinte pergunta: vale a pena mesmo arrematar imóvel em leilão? Muito provavelmente você vai ser questionada sobre isso. Porque a partir do momento que você fala que trabalha, bom dia, tudo bem? Que você fala, eu advogo na área de leilões de imóveis, tem que ser certeira, tá? Porque você fala leilões, já vão te perguntar de carro, vão te perguntar de máquina de lavar. Não, você tem que falar assim, advogo, sou advogada, sou advogado na área de leilões de imóveis. 8 de 10 pessoas vão te perguntar: mas vale mesmo a pena arrematar imóvel em leilão? Você pescou, você jogou a isca. E aí você vai, olha, vale muito. Aí você pode até usar meu jargão. Leilão é lucrativo, leilão é seguro, mas leilão é trabalhoso. Precisa analisar, precisa ter algumas cautelas, mas se você tomar as cautelas, vale muito a pena. Que cautelas são essas? Você está falando com a pessoa, aí você vai falar assim: eu fiz o curso do professor Geórgios, eu sigo o professor Geórgios, eu entendo sobre leilões, e aí você vai falar assim: olha, você tem que fazer, até a Valéria trouxe a due diligence, né? Que é diferente do mercado imobiliário tradicional. É diferente. É diferente. Porque você vai ver uma indisponibilidade, você vai falar assim: o nosso quase caiu aqui, ó. Bati aqui. Você vai falar de indisponibilidade com uma interpretação diferente para os leilões. Você vai falar de penhoras, constrições, com uma visão diferente para os leilões. Por quê? Porque o imóvel de leilão está estressado. Aí você vai falar assim: olha, tem direitos possessórios, como esse caso de Ilhabela. Pô, eu quero Ilhabela, quero Ilhabela. Pô, pessoal, Ilhabela é bela. Meu, que maravilhoso. Ilhabela é um lugar que vale a pena. Vale a pena. Vamos morar lá, ter uma pousada. Acho que eu moraria fácil lá em Ilhabela numa pousada, viu? Teria uma pousada, administraria lá, tal, de boas. Voltaria a surfar. Caraca, né? Lá, tempos de long, né? Até conversando com a Carla, né? Tempos de Praia Grande, surf, né? Paulo Faquin, bom dia. Parabéns pelo seu dia, advogado. Parabéns, advogada. Ó, aproveita aí a promoção, 70% de desconto. 70. Eu ia fazer 50, né, para poder falar assim, leilão, 50%, artigo 891 do CPC. Eu falei, não, vamos arrasar, 70. É isso aí, Rodrigo, bora pra praia, bora pra água, né, bora surfar. Então, o que que você tem aqui? Tem muito borrachudo, é verdade, Valéria, muito borrachudo. Mas aí você tem repelente, você tem. Dá para suportar, né? Dá. E outra, se você morar lá, eu acho que você se acostuma, ou os borrachudos se acostumam com você e falam: não, nem quero mais esse sangue aqui, não. Né? Bom, mas perceba como você, ao buscar prospectar clientes, não é muito diferente de você falar assim: pô, ó, eu sou advogado na área consumerista. Tá, pô, mas a pessoa não tem problema. Não tem.
Pessoal, o advogado, a advogada, a maioria das vezes é vista como resolvedor, resolvedora de problemas, não é? E ser resolvedor, ser resolvedora de problemas, a pessoa precisa ter um problema e precisa entender que precisa de um advogado, uma advogada para resolver. E culturalmente a gente não tem esse pensamento. Agora, com leilões, você vai ser visto como parte do investimento. A visão muda completamente. Porque conte-me mais sobre leilões. Vale, é mesmo lucrativo? Bom dia, Kaique Nogueira, advogado. Bom dia, Bárbara Costa. Seja bem-vinda. Advogada, advogados, parabéns pelo dia de vocês. Ó, por isso, cupom de desconto 70% só hoje, dia 11 de agosto, 70% de desconto. E ainda os 3 primeiros que comprarem o curso de advocacia para leilões de imóveis cíveis, leilões judiciais cíveis, advocacia, de 5.000 por 1.500, com esse 70%, vai ganhar, os 3 primeiros ganham um livro, que eu escrevi um artigo, um livro do professor Araquém de Assis. É uma tala desse tamanho. Só o livro custa, se eu não me engano, na editora tá R$ 400. Cara, meu, eu sou louco. Eu não sei porque eu faço isso, né? Mas, ó, então, é muito mais, ó, eu não vou usar a palavra fácil, porque não é fácil, tá? É, é trabalhoso, tá? Se você vai ouvir por aí, é fácil, área de leilões é simples, pessoal, é trabalhoso. O nível de interpretações, de conhecimento que você precisa ter para advogar para leilões, para arrematantes ou para arrematar é gigantesco. Precisa de conhecimento direcionado. Mas te digo, a remuneração ó, tem isso que eu acho que é muito importante. Eu falo que é mais honorários em menos tempo. Pega o teu processo do contencioso, vocês devem ter processo no contencioso, né? Fala aí, 1 ano, me falem aí, qual é o processo que vocês têm ou já tiveram no escritório de vocês com maior tempo desde que vocês começaram a trabalhar até agora, ou que já acabou quanto tempo? 1 ano? 2 anos? 3 anos? 4 anos? 5 anos? Fala aí o tempo. Bom dia, Marina! Seja bem-vinda. Parabéns pelo seu dia. Parabéns, advogada Marina. Seja bem-vinda. Ó, e já aproveita cupom de desconto aqui, conhecimento, e já me fala, qual é o processo mais longevo no teu escritório? 2 anos, que ou já acabou ou que ainda está em curso, tá? Então, por que que eu falo isso? Quando você pega um processo, você tem um trabalho ao longo do tempo, você teve, claro, honorários contratuais e você tem honorários de sucumbência, se o teu cliente resolver. Ó, tem um que vai fazer 15 anos e sequer foi resolvido. Caraca, Bárbara, mas calma aí, você nem tem idade para ter um processo de 15 anos, meu. Pô, já inscrito, gostaria de obter o livro com desconto. Tem como? Claro. Ó, e quem não, vamos lá, eu vou ver alguns descontos aí no livro também, CLA. Obrigado, Marina, parabéns para você também. Agora, olha só, 15 anos, que nem tá resolvido ainda. 15 anos tudo bem que eu contei para você, eu ainda tô revoltado com o processo de 2005. 21 anos. Que eu fui nomeado agora em 2026 e não dá para fazer o leilão, né? Então, por uma falha, uma nulidade absoluta de 2009, tá? Agora, se você dividir ao longo do tempo, Bárbara, ó, se você for fazer isso hoje, espero que você esteja com uma sessão de terapia já agendada, tá? Senão, não faça. 15 anos, você vai dividir os honorários contratuais mais os de sucumbência, que ainda não está resolvido, mas soma todos os honorários contratuais e de sucumbência e divide por 15. Aí você vai falar assim, pô, por ano
Beleza. Ó, vamos pensar o seguinte: se for 15 mil, R$ 1.000 por ano. Se for 30 mil, R$ 2.000 por ano. Se for 45 mil, R$ 3.000 por ano. Se for 60 mil, R$ 4.000 por ano. Beleza. Vamos pensar 60 mil, R$ 4.000 por ano. Divide 4.000 por 12, para saber por mês. Percebeu a conta? É isso que eu quero. Dá 366, acho, por aí. Ó, a Luciana tá falando de uns 6 anos, né? Lilica, bom dia, seja bem-vinda. Mondragon, seja bem-vinda, parabéns aí pelo Dia da Advocacia. 6 anos, mesma coisa. O que eu quero que vocês vejam é nos leilões, advogar para arrematante. E aí, por favor, não me deixem mentir sozinho, tá? Você vai ter casos que você vai trabalhar antes da arrematação, uns 15, 20 dias antes, um mês, e depois da arrematação, 3, 4 meses, 6 meses. Eu digo que, em média, do arremate para posse e carta de arrematação, você tem de 3 a 6 meses, tá? Em média. Já vi acontecer antes, já vi acontecer antes, já vi acontecer antes. Já vi acontecer depois? Também já. Só que não 6 anos, não 15 anos. Então, de 3 a 6 meses. Como nos leilões você tem uma percepção de valor diferente, os teus honorários eles estão calcados no valor do arremate. Entre 5 e 10% do valor do arremate, 5% que é o que o leiloeiro recebe, é um patamar. Você fala assim, ó, os 5% do leiloeiro, 5% para mim. Advogada, advogado, né? Eu recebo meus 5% e você pode também ter que receber, ou receberá 5 a 10% em 3, 6 meses. Então, peraí, uma arrematação, vamos imaginar, uma arrematação de R$ 200.000, 10 mil de honorários. Em 6 meses, 4 meses. Divide isso e faz esse comparativo. Então, agora, é lucrativo para você e para o teu cliente. É seguro para você e para o seu cliente, com análises, com conhecimento. Mas é trabalhoso porque você precisa aplicar conhecimento na prática. Precisa entender, obviamente. Então, olha que importante é você ter conhecimento para ter lucratividade. Para ter lucratividade. Então, vale a pena, aproveita então, hoje, só hoje, 70% de desconto nos meus cursos. O cupom é PENDURA70. É o dia da pendura. É o dia da pendura, 70% de desconto e os 3 primeiros já deve, nem sei se, acho que não, né? Alguém aqui já comprou? Acabando? Tem que estudar mais, Marina. Tem que estudar mais. E assim, então aproveita esse cupom Pendura70 e vem. Vem comigo, porque olha só, eu acredito muito na educação. Muito. A educação mudou minha vida. E eu sei que o conhecimento transforma realmente. Bom dia, Daiane. Seja bem-vinda, Daiane Gunter. Parabéns pelo seu dia, advogada, advogado. Transforma. E é claro, pessoal, não vamos ser hipócrita. Dinheiro é importante, ganhar dinheiro é importante, é necessário, é imprescindível, faz valer a pena, faz valer a pena, sim, faz valer a pena. Então, aproveite, aproveite. E assim, a área de leilões é segura, é lucrativa, mas é trabalhosa. Não é simples. Não é simples, tá? Você não vai ficar rica da noite pro dia, teu cliente ou você. É um caminho, é um caminho. É um caminho que você vai esculturar. E dá para fazer isso paralelamente à advocacia que você já faz. Não importa se você tem
décadas de advocacia ou é uma jovem, um jovem advogado, advogada, não importa. Você tem condições de, paralelamente ao que você já faz, civil, empresarial, consumerista, trabalhista, tributário, não importa qual a área, você consegue fazer paralelamente a tua atuação com leilões de imóveis, aproveitando os clientes, aproveitando os mesmos clientes. Beleza? É isso aí. Bom dia, bom dia, bom dia. Obrigado, Daiane, valeu. Obrigado por estarem por aqui. Ó, quem chegou mais tarde, Daiane, você chegou agora há pouco. Essa live, ela vira podcast. Spotify e no YouTube. É só digitar Arremate Legal no Spotify ou no YouTube com imagens. Você vai, porque eu estou fazendo a gravação aqui embaixo, vai para o podcast Arremate Legal no Spotify e no YouTube. É só digitar Arremate Legal que você vai ter acesso a este e esse daqui eu acho que é o episódio 30 dessa série que eu comecei a fazer. Amanhã, 8 horas e 8 minutos, temos live de novo. Santana de Parnaíba. Pô, ó, eu fui semana passada não, semana retrasada eu palestrei aí na subseção de Santana de Parnaíba. Grande Danilo Moreira, que é o presidente da subseção, né? Então, é muito. E aí, ó, você tá numa região também que é muito valorizada, né? Alphaville, Santana de Parnaíba, isso, aquilo, tal. Puxa para Osasco um pouquinho, tudo. Gostou, Marina? Espero que você tenha gostado da palestra. Obrigado por estar por lá aqui. Valeu, valeu, obrigado. Então, ó, assista, depois assista os outros episódios e aproveita só hoje, Pendura 70. Vamos fazer um pendura. Garçom tira a conta da mesa e põe o sorriso no rosto. Seria muita avareza cobrar no 11 de agosto. Eu vou fechar aqui a gravação do podcast. É isso aí, meu amigo, é isso aí, minha amiga. Bora lá, bora que dá. Abraço, até mais!